Bom dia aos amados irmãos. Prazer poder estar numa escola bíblica aqui nesta igreja, que participamos por muitos anos da escola bíblica, aprendendo e crescendo no Senhor. Também é um prazer poder rever irmãos amados, irmãos que permanecem na fé por anos, aqui na igreja, perseverando, servindo ao Senhor, ativos. É muito bom ver que estamos juntos na caminhada da jornada em Cristo, que Deus continue os motivando e os mantendo na obra. Muito bom rever essa amada igreja. Vamos orar ao nosso Deus e logo em seguida eu vou fazer um rápido panorama do que a gente estudou e vamos desenvolver o tema desta manhã. Deus amado, Deus todo-poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam nas nossas vidas a cada manhã. Te louvamos por tua graça, somos resultado do teu amor sacrificial. Obrigado por nos escolher antes da fundação do mundo. Mesmo que não visse nenhum mérito em nós, fomos salvos pelos méritos da cruz, pela justiça de Jesus. Não somos dignos de sermos chamados de teus filhos, mas o Senhor nos adotou e nós te agradecemos por isso. Obrigado a Deus pela tua igreja que se reúne nesta manhã com o propósito de continuar estudando, aprendendo, te adorando e juntos, ó Deus, formando uma teologia bíblica e cada vez mais saudável. Que o Senhor nos dê a atenção devida, a reverência e ajude, ó Deus, a mim a trazer à igreja aquilo que ela precisa nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Então, a nossa conferência começou na sexta-feira e eu tive a oportunidade, na sexta-feira, de explicar o valor da doutrina da união com Cristo. Então, nós fizemos uma espécie de panorama desta doutrina. Nós tivemos, inclusive, mostrando como essa doutrina foi entendida durante a história da igreja, suas principais ênfases. Falamos um pouco do período da Idade Média, Reforma, Pietismo, Puritanismo. Conversamos um pouco a respeito da doutrina e vimos as deturpações da doutrina da união com Cristo e como nós devemos defini-la e percebê-la. Ontem nós começamos a aplicar esta doutrina a algumas áreas da vida cristã, inclusive áreas bem práticas, como é o caso da identidade. Então nós vimos como a sociedade tem definido identidade e eu trouxe para os irmãos pelo menos 3 perspectivas diferentes da teológica sobre identidade. Estive mostrando para os irmãos como a identidade é definida em âmbito normalmente da psicologia, como ela é definida no âmbito da sociologia e como ela é definida, então, no âmbito aqui da teologia, e a gente teve fazendo essa construção com os irmãos. Inclusive, falamos um pouco da filosofia. Nesta manhã a gente vai continuar vendo algumas implicações. Eu disse para os irmãos que a sociedade cria uma identidade doentia e após criar essa identidade e nos apossarmos dela, nos definindo de várias formas, que não são as formas bíblicas, isso vai trazer dano, prejuízo espiritual, inclusive traumas e problemas psicológicos. Então, a mesma sociedade que acaba adoecendo as pessoas, ela traz uma proposta de cura para as pessoas. E isto é complexo, porque, ao mesmo tempo que adoece, propõe uma cura. Na realidade, a teologia, quando nós nos apegamos à visão correta da identidade e aplicamos ela, vivemos essa identidade, nós nem vamos precisar de uma segunda etapa de cura, porque a própria identidade já nos traz uma saúde espiritual, uma estabilidade. Então, nesta manhã a gente vai passar basicamente pelo seguinte cronograma temático.
Nós vamos falar um pouquinho ainda sobre a questão da identidade. Eu quero falar sobre o combate a uma identidade sexual dentro da filosofia, da sociologia, que seria a ideia da ideologia de gênero, mostrando que o ser humano não pode se autodefinir, que isto vai trazer consequências graves e que a doutrina da união com Cristo reposiciona esse tipo de pensamento. Também quero falar um pouquinho sobre o passado não nos definir, que é um outro grande problema, aquilo que já aconteceu na nossa vida, traumas e vivências, que precisam ser ressignificadas a partir da nossa nova identidade. E eu quero falar um pouquinho sobre a ética cristã e a união com Cristo, como a união com Cristo nos ajuda a combater na essência o legalismo. Então a gente quer trabalhar esses três aspectos aqui. Então vamos avançando. Ideologia de gênero não nos define. Estamos unidos a Cristo. Então está aí o terceiro tópico, porque ontem nós desenvolvemos dois, estamos dando continuidade. Então, em nível teológico, o que nós temos? Em nível teológico, quando nós falamos da nossa identidade, nós temos uma identidade recebida. A nossa identidade, ela não é um construto do indivíduo, nem é uma construção social. Apesar de nossas experiências e os nossos convívios, eles influenciarem, interferirem na nossa maturidade e quem estamos nos tornando, na realidade, a essência de quem nós somos já foi definida, já está estabelecida. Eu mostrei ontem que mesmo a identidade daquele que é um incrédulo já está definida e estabelecida em Cristo. Quando nós abrimos o livro de Gênesis, nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E isto faz do ser humano uma criatura diferente dentre as demais, uma criatura de valor e de honra, inclusive já expressa a nossa missão de glorificá-lo e de sermos representantes de Deus aqui na terra. Mesmo enquanto incrédulo, eu não perco a função que me foi estabelecida e dada pelo meu Criador. Quando nós passamos pela redenção, ontem eu falei do tripé, criação, queda e redenção. Quando nós então passamos pela redenção, então acontece conosco que a gente trabalhou com uma união com Cristo e isto reconstrói a nossa identidade que foi maculada na queda. Então nós voltamos agora a representar e ser aquilo que nós deveríamos ser na nossa criação. Logicamente que ainda vamos batalhar contra os hábitos da natureza pecaminosa, mas agora fomos e somos capacitados por estarmos em Cristo a sermos o representante que Deus espera que sejamos. Por isso que nós vamos ter a linguagem, por exemplo, de Pedro, de que nós somos embaixadores, representantes, porque agora nós fomos habilitados e capacitados com uma nova identidade a, então, representarmos como deveríamos. Então, a ideologia de gênero vai afirmar que a identidade do ser, ela pode ser autodefinida, ela pode ser construída pela própria vontade subjetiva. E sempre que nós redefinirmos quem Deus criou para sermos, nós vamos colher consequências. Então, muitos dos problemas em âmbitos psicológicos e traumáticos está na não vivência da identidade de Deus, daquilo que Deus criou para que nós pudéssemos ser. Então, não estar nas nossas mãos definir aquilo que nós somos. Quem sou eu? Uma das 7 perguntas elementares e fundamentais da vida. Esta resposta, ela precisa ser buscada em Deus. E só Deus vai, então, mostrar a essência do ser. Sim, nós podemos modificar algumas formas, no sentido de eu posso
ir amadurecendo e adquirir uma profissão, adquirir conhecimentos, adquirir relacionamentos que vão influenciar diretamente em quem eu sou. Mas a essência do ser está definida por Deus e isso não pode mudar. Eu não posso pegar a minha escolha ou desejo sexual, por exemplo, e redefinir o ser. E isso vai acabar trazendo aí grandes prejuízos para nós, porque leva o homem para uma incoerência, leva o homem para uma esquizofrenia. Em que sentido? Por exemplo, a ideologia de gênero, quando eu faço uma definição identitária, ideológica, isso entra em contraste não apenas com a teologia, com aquilo que a igreja ensina, mas com a objetividade da criação. Então, nós temos um problema de definição ideológica subjetiva e uma definição biológica objetiva. Então, nós não podemos fugir de quem nós fomos criados para ser. Então, se você foi criado homem, você precisa desenvolver masculinidade. E você vai precisar, então, cumprir aquilo que o seu próprio corpo já te mostra que você é. Então, é uma questão de desenvolvimento de uma masculinidade que eu já adquiri na minha biologia, e não numa construção e desconstrução do meu gênero. A união com Cristo, ela vai mostrar que a nossa identidade, ela foi dada por Deus, concedida pelo Senhor. Fomos criados à sua imagem e semelhança, Gênesis 1:27, e fomos recriados em Cristo, nascemos de novo. Então a expressão nova criatura, ela deve remeter a você ao processo de uma nova criação escatológica. Então todas as coisas vão ser recriadas. Então lembra que nós falamos de novos céus e nova terra? Quando você inicia o livro de Gênesis, você vê que no princípio era Deus, ele criou todas as coisas, criou o céu, estabeleceu a terra. E isto vai acontecer novamente. Então, nós aguardamos, Romanos 8 diz que a própria terra amaldiçoada geme esperando, está em angústias, esperando então que haja a redenção. Nesse sentido, haverá um novo céu e nova terra, e nós já somos as novas criaturas desta realidade escatológica que já é presente e é futura na sua concretização. Então, a nossa identidade já é essa identidade da nova criatura em Cristo Jesus, como 2 Coríntios 5:17 aponta. Essência e não performance é um outro ponto importante para definirmos nossa identidade. A sociedade define identidade por aquilo que você sente, por aquilo que você pensa de si mesmo, ou por sua performance, por aquilo que você é capaz ou faz. E isto, mais uma vez, gera em nós uma crise identitária. Vai fazer com que a gente tente fabricar a nossa identidade a partir das nossas habilidades, dos nossos dons, das nossas capacidades, a partir da nossa profissão. E, na realidade, o elemento mais básico da nossa identidade não é o que a gente consegue e pode fazer, é quem nós somos. E a nossa identidade está firmada nesse sentido em Cristo. É a união com Cristo que vai redefinir essa identidade pelo que nós somos em Cristo. E nós vimos ontem que vários teólogos fazem um apontamento para estar em Cristo é ser filho, é ter sido adotado, é ser filho no filho. E a nossa nova identidade ela é marcada agora por justiça e uma posição na santidade. Quando a gente fala da doutrina da santificação, nós fazemos uma divisão. Nós falamos de santidade posicional e falamos de uma santidade progressiva. A santidade posicional é a nossa posição em Cristo.
Nós estamos nele. Então, não dá para definir santidade sem união com Cristo. A nossa posição de santo é por causa da justiça de Cristo. Isso é santidade posicional. Nesse sentido, a união com Cristo, essa doutrina, ela tanto define para mim justificação, que é o ato declarativo, o ato forense declarativo de Deus, em que nós somos, por ele, reafirmados como justos, baseado na justiça de Cristo, mas também a nossa posição de santo. Por isso que nós não reconhecemos, por exemplo, essa prática de beatificação católica, em que algumas pessoas são classificadas como santos por obras, por méritos. Nós dizemos, essa não é a santificação bíblica. A santificação bíblica é uma posição em Cristo, é mais uma deturpação. Não é pelo que eu faço. O que eu faço é consequência de quem eu sou, como eu vou mostrar aqui na perspectiva ética. Então, em nível bíblico, nós temos a criação, no combate a essa identidade sociológica ou sexual. Homem e mulher os criou. A distinção sexual é dádiva divina, não é uma construção cultural. Romanos 1 estabelece isso de maneira muito clara, que o desejo do homem rebelde é mudar a vontade de Deus, trocar a justiça pela injustiça e estabelecer agora a sua própria desobediência pelo seu erro no lugar da verdade. Então, nesse sentido, nós temos aqui Deus estabelecendo você como homem, você como mulher, e isto, meus irmãos, vai redundar no que nós chamamos de complementarismo no casamento, em que o homem e a mulher se completam em vários níveis. No nível biológico, no nível sexual, são diferentes que acabam se tornando um, mas também de outras várias e diversas formas, porque a diferença do homem com a mulher não está apenas no nível biológico, está no nível social, está no nível psicológico, está em vários outros âmbitos. E Deus nos criou, então, para sermos diferentes e valorizar a diferença, não usar a diferença como um gatilho ideológico para criar, por exemplo, uma opressão do homem relacionada à mulher ou uma reivindicação quase que anárquica do feminismo em relação ao homem. O homem superior à mulher, a mulher superior ao homem. E isto é uma crise identitária. Feminismo é uma crise identitária. É um problema com a própria identidade, um problema de não aceitação com a diversidade da criação que o próprio Deus estabeleceu. Nós temos a redenção, Gálatas 2:20, um texto clássico, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Minha identidade não está em papéis que eu assumo na sociedade, está na redenção. A nossa salvação, ela tem implicações bem maiores do que simplesmente nos destinar à eternidade. Ela muda a nossa vivência, ela muda os nossos relacionamentos. Então ela muda como nós iremos nos portar, o que nós iremos fazer, o nosso telos, o nosso propósito nesse mundo. E isso tem a ver com a redenção. Santificação, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Efésios capítulo 4, versículo 4. Em Cristo, o crente não escolhe reinventar-se, mas recebe uma nova vida que molda afetos e molda práticas. Então, nós podemos reforçar os hábitos espirituais. Por isso, nós falamos de disciplinas espirituais. A disciplina espiritual reforça a minha criatura em Cristo Jesus, quem eu sou, as virtudes do Espírito em mim. Mas não são as disciplinas espirituais que criam em nós, que geram em nós uma nova criatura. Nós já somos. Então, nós estamos apenas agora caminhando, trilhando, reforçando aquilo que nós já somos. E a escatologia, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com ele
em glória. Colossenses 3 e 4. A identidade final não está na construção individual, mas na glória de Cristo compartilhada conosco. Então, é o âmbito da escatologia que mostra que nós já somos essa nova criatura em meio a uma nova ordem que está sendo criada por Deus, e isto vai ser manifesto tanto no tempo presente quanto no porvir. A santificação, então, da sexualidade ética. Os irmãos lembram do texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 a 20, que vai falar bastante, inclusive fazendo uma comparação da união entre o homem e a mulher, unidos, tornando-se uma só carne. Paulo vai falar da nossa responsabilidade, Paulo vai falar que somos morada do Espírito Santo, e o apóstolo Paulo vai ligar a pureza sexual à união com Cristo. Não sabeis que vossos corpos são o quê? Membros de Cristo. Os vossos corpos são membros de Cristo, estão em Cristo, fazem parte desse corpo comunidade em Cristo. E é interessante como Paulo vai nos fazer olhar para aquilo que aconteceu conosco em Cristo e vai então nos conduzir a uma prática moral. Ele vai dizer, por conta disso, vocês precisam então cuidar do corpo de vocês. Por conta disso, vocês não podem ter uma vida sexual desenfreada. Não pode haver libertinagem por conta disso. Por quê? Porque os vossos corpos são membros de Cristo. Como vocês agora usariam o corpo que é de Cristo na prostituição? É o argumento do apóstolo Paulo. Então, o argumento do apóstolo Paulo é teológico. Então, o que faz com que uma pessoa possa repensar seus comportamentos imorais, adultério, homossexualidade, homossexualismo, como queiram chamar, ideologia de gênero ou coisas assim, é justamente a nossa posição em Cristo Jesus. É a nossa nova identidade que nos refreia, que faz com que a gente entenda que devemos agir de uma outra forma e de uma outra maneira. Então, note que não é uma questão apenas de educação, não é uma questão apenas de aprendizado, é uma questão de identidade, é mais profundo. A união com Cristo mostra que o corpo não é um mero instrumento de autoexpressão ou até autoglorificação, autogratificação, e esse é um problema, inclusive, com a autoerotização, masturbação e coisas desse tipo, porque nós somos santuário do Espírito Santo. Então é preciso usar o nosso corpo como um âmbito litúrgico, como um âmbito de adoração. Então o nosso corpo deve ser usado para que Deus seja engrandecido, glorificado, e não para a nossa própria satisfação, para o nosso próprio agrado. A sexualidade, então, a união com Cristo implica que o corpo é o templo do Espírito Santo. A vida sexual deve refletir, então, a santidade e este compromisso com Deus, abstinência de imoralidade sexual, fidelidade no casamento. Então, temos que ter cuidado em não termos pregações para casamento ou estudos para casamento em que a gente vai dar um monte de dicas práticas para casamento que qualquer Rotary Club poderia dar. Então a igreja não está aqui para ficar te dando dicas psicológicas de casamento. Nós estamos aqui, meus irmãos, para basear o casamento em Cristo Jesus. Nós estamos aqui para falar de casamento, laços, a profundidade e o valor desse relacionamento, papéis de marido, esposa, filhos, tudo isso pautado em uma teologia densa, sólida. Por isso que a igreja, ela continua tendo que ensinar teologia, porque é justamente essa primeira parte, um pouco mais abstrata. Estudar teologia tem um quê, né, de abstração, exige concentração, mas é isto que vai trazer as implicações. Então você vê, por exemplo, as cartas do apóstolo Paulo.
você pega como exemplo Efésios. Então, a partir do capítulo 5 de Efésios, você vai ter as aplicações práticas. Mas até o capítulo 4 é teologia densa. Então, você vai ter ali eleição, predestinação, Espírito Santo como selo, o garantidor da nossa herança e um monte de verdades teológicas profundas. Então, se você pega Romanos, por exemplo, Romanos só passa a ter o âmbito prático a partir do capítulo de número 12. Então, nós precisamos da parte teórica, dessa parte mais abstrata, para, a partir dela, frutificar, a partir dela, construir. Alguns textos chaves nessa discussão, 1 Tessalonicenses 4, 3-7, vai tratar sobre santificação sexual, controle do corpo em santidade e honra. Efésios 5, como eu mencionei, a partir do capítulo 5 começa a seção ética do livro. Imoralidade sexual incompatível com a nossa identidade, quem nós somos em Cristo. Meus irmãos, Efésios 1 é um dos textos que mais trabalha a identidade com Cristo, a nossa união. E a partir disso nós pensamos Efésios 5, pensamos na identidade. E a implicação aqui, sexualidade então não pode ser visto como um campo neutro. É integrada à nova identidade, deve ser vivida como expressão da união com Cristo. Um exemplo, quando a igreja ou os líderes falam para os jovens que não deve ter relação sexual em âmbito de um namoro, isto não é uma questão de tradição, isso não é uma questão de gosto, isso não é uma questão de época, isso é uma questão de seguir as balizas e as diretrizes do Criador. Ele nos diz quando estamos prontos e preparados para agora estarmos unidos e formarmos um só corpo na representatividade de Cristo e a igreja. Então, muitos dos ataques que é feito para a igreja em relação à sua radicalidade moral, na realidade o problema não é moral, o problema é um ataque à doutrina, porque toda a nossa moralidade, toda a nossa ética, ela é resultante, ela é um resultado doutrinário. Então, quando você tem uma implicação de algo prático na sua vida, principalmente em âmbito da vida sexual, como eu mencionei, a ideia de discutir pornografia, masturbação, adultério e ideologia de gênero, desejo homoafetivo, tudo isso, meus irmãos, se baseia em uma teologia muito sólida da nossa identidade, tanto a identidade do ser humano de maneira geral, como a identidade do crente. Então, em nível prático e apologético, nós combatemos a fluidez que eu mencionei ontem. A ideologia de gênero afirma que a identidade é fluida, e inclusive falei ontem, a identidade é múltipla. Então eu posso ter múltiplas identidades. A união com Cristo mostra que a identidade do ser ela é firme, ela é permanente. Somos filhos de Deus, não podemos deixar de ser filhos de Deus. Inclusive é um combate aqui à doutrina da perda da salvação que alguns grupos evangélicos ensinam. Também é contra a autonomia. O gênero ideológico diz, eu decido quem eu sou. Então, os irmãos têm escutado vários brados aí de uma suposta liberdade. Só que, às vezes, a liberdade que a sociedade está gritando, bradando, em âmbito cultural e em âmbito mais acadêmico na universidade, não é a liberdade bíblica, saudável, é a liberdade que veio lá da Revolução Francesa e que é uma liberdade autônoma, uma liberdade que não respeita o viés nem a posição da igreja. Então, esse tipo de liberdade em que a mulher manda no seu próprio corpo, e isso é utilizado, inclusive, como base para o aborto. Isso é um grande equívoco, isso é um grande erro. Eu estou me autodefinindo de maneira autônoma, e isto é muito problemático. Então, nós combatemos tudo isso, porque nós entendemos que a nossa identidade está em Cristo, escondida nele, e é ele que nos define, então.
contra a fragmentação. Falei ontem que essa ideia de múltiplas camadas, múltiplas identidades, você vê que hoje a gente não fala mais de LGBT, nós falamos de LGBTQIA+, e vai aí as letras do alfabeto, ad infinitum. É assim que o negócio tá. Então, o que é isso? São múltiplas camadas, múltiplas personalidades, múltiplas identidades desintegradas. O homem foi completamente fatiado. E nós estamos falando das múltiplas facetas só em âmbito sexual. Mas se a gente pensar nas múltiplas identidades que nós formamos a partir de quem eu sou na minha profissão, de quem eu sou no meu prédio, no meu prédio eu sou síndico, na minha casa eu sou o pai, eu sou o esposo, na igreja sou o diácono, eu sou o professor de EBD, e eu vou formando muitas identidades. No final das contas, nós estamos perdidos sem um unificador de quem nós somos. Então, nós precisamos que Deus nos unifique na identidade, porque senão essa estratificação vai gerar, meus irmãos, uma esquizofrenia em todos nós. No final das contas, nós não vamos mais saber quem nós somos. E no momento em que a gente perde uma dessas facetas que a gente diz que é identitária, a gente começa a entrar em muitas crises. Então, fiquei desempregado na minha área, ou eu vou precisar trabalhar fora da minha área de formação. Pronto, já gerou uma crise enorme. Ah, mas eu não fui criado para isso. Você pensa em um jovem que ele está pensando em fazer um determinado curso na faculdade. E ele entende, não sei qual foi a revelação espiritual que ele recebeu, quem foi o profeta que ele ouviu, mas ele entende que Deus o criou para fazer medicina. Então ele já estabeleceu sua identidade. Se eu não for médico, minha vida não faz sentido. Onde você aprendeu isso? Evangelho de João, capítulo? Você não aprendeu isso na Bíblia. Você criou uma identidade que ela pode ser muito danosa e prejudicial na sua vida. Eu não estou dizendo que você não pode ter habilidades para aquela área. Eu não estou dizendo que você não pode ter inclinações e facilidade, inclusive cognitiva, para uma determinada área. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você já definiu sua identidade de antemão. Sem perguntar, será que Deus quer que você seja médico? Por que não ser pastor? Por que não ser missionário? Será que você já levou a sério a possibilidade de ser um missionário e um pastor? E o que te leva a desistir disso e a escolher isso? Será que tem gente escolhendo as coisas por status social? Por condição econômica? Por influência dos pais? Quem está definindo minha identidade? Essas são as crises que a gente precisa enfrentar. Isso é o que muitas vezes em gabinete pastoral a gente vai ter que lidar e tratar. Crises identitárias, como eu estou mostrando para vocês. A igreja pode anunciar que em Cristo há acolhimento verdadeiro, há uma identidade sólida, libertadora, que cura traumas e supera confusões impostas pela cultura. Meus irmãos, é a igreja que realmente faz um acolhimento nivelador por uma identidade de todos aqueles que passaram pelo mesmo evangelho. É a igreja, meus irmãos, que entende que você não é mais importante e mais valioso por seu status na sociedade, por seu currículo Lattes, por seu currículo Vitae, ou coisas do tipo. Você é filho de Deus como qualquer outro na igreja. E nesse sentido, a igreja, ela promove um acolhimento equitativo das pessoas. E a igreja acaba fazendo o que a sociedade promete o tempo todo. É o sonho da sociedade, mas a sociedade não tem fundamento para criar isso. Não tem base para criar realmente uma sociedade justa. A igualdade do brado da Revolução Francesa não cria igualdade. O que de fato traz um nivelamento unificador é a nossa identidade. E aqui a gente poderia
tratar muito sobre isso. Deixa eu só abrir um caso para você pensar. Pense, por exemplo, numa pessoa que chega na igreja e ela tem desejo por pessoas do mesmo sexo. Como a igreja trata essa pessoa? A igreja trata essa pessoa, se ela realmente se converteu, como valiosa e filho de Deus. Porque não é o desejo dela que define a sua identidade. É quem ela é. Ela em Cristo é filha de Deus. Em Cristo ela tem grande valor. E ela simplesmente tem que lutar, como todos nós temos que lutar, com os nossos desejos. Então ela tem um desejo numa determinada área que é um desejo desequilibrado, que biblicamente não vai fazer bem a ela e nem glorificar a Deus. Então nós não estamos combatendo a pessoa, nós não estamos combatendo o ente, nós estamos combatendo a prática, o pecado. Isso é importantíssimo. Então tem espaço para acolhimento para uma pessoa que tem desejo pelo mesmo sexo? Óbvio. Se ela se converte, ela vai ser discipulada, ela vai ser trabalhada, ela vai ser tratada, ela vai ser acolhida. Então não existe o que é dito pela nossa cultura de que nós somos homofóbicos. Então, pode até ser que exista algum crente, por falta de solidez doutrinária, que acabe agindo dessa maneira preconceituosa. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, não. Então, há pleno e completo acolhimento. Então, nós não olhamos para a pessoa e descrevemos ela como um gay. Nós dizemos, fulano é gay. Não, ele não é gay. Ele se converteu? Se converteu. Então ele é filho de Deus. Não é o desejo e a prática dele ou dela que define quem ele é. É, na realidade, meus amados irmãos, Cristo Jesus, a cruz e tudo aquilo que ele fez por nós. Pense numa pessoa que comete adultério. Pense em conviver com Pedro na igreja, depois de negar Cristo 3 vezes lá, daquele jeito lá. Rapaz, Pedro nunca mais vai ser diácono. Não tem. Está fora da nossa... Aí Jesus encontra ele e diz, vai lá, pastoreie as minhas ovelhas. E Pedro, de Atos 1-10, é o grande nome da fundação da igreja. É Pedro. Por quê? Porque a gente não define Pedro por um erro que Pedro cometeu. Nós definimos Pedro por quem ele é em Cristo Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, desse movimento. Nós precisamos parar de ser tão taxativos em relação àquilo que as pessoas fazem. Eu não estou falando aqui em passar a mão na cabeça do pecado, porque o pecado precisa ser tratado, inclusive com disciplina, e se não houver arrependimento, exclusão. Não estou falando disso, mas eu estou falando de não olhar para as pessoas por meramente aquilo que elas fazem, porque isso não é identidade. Isso é o que o mundo propõe como identidade, mas não o que a teologia propõe como identidade. Então, uma pessoa que cometeu adultério, se arrependeu, está casada agora, foi perdoada pela esposa, está refazendo o casamento, às vezes a pessoa que foi traída perdoou, Deus já perdoou, já foi tratado, mas eu que estou fora não perdoo. Quem precisa de tratamento não é adúltero, não. É tu. Tua teologia é deturpada. Você não está entendendo quem você mesmo é. Carente da misericórdia e graça de Deus. Ontem eu falei do livro A Letra Escarlate lá. Tem que vir para a igreja usando a letra A de adúltera agora. Então isso é problemático demais. Então a união com Cristo resolve esse ponto. Segundo tópico que eu quero trabalhar. O passado não nos define. Estamos unidos a Cristo. Então o problema de um passado deformador. Então, é fato que as nossas experiências, principalmente difíceis, traumáticas, abusos, vão trazer muitas marcas em nós. E isso vai fazendo com que a nossa vida fique pesada e fique cada vez mais difícil. Isso é fato. Se você que está me ouvindo, você teve que lidar com traumas e abusos em algum nível, não precisa ser o abuso no nível hard, mas se você já teve que lidar com algum abuso de autoridade e sexual ou coisa desse tipo, você sabe o quanto isso é prejudicial para a sua vida, o quanto o fantasma permanece na tua vida por muito tempo e ele vai voltando nos pensamentos intrusivos e vai tentando nos destruir o tempo inteiro. Então, o que acontece com o passado? Ele vai distorcendo a nossa autoimagem.
nós passamos a nos enxergar como uma pessoa suja, culpada ou sem valor. Então, o passado, ele vai fazendo isso conosco. Ele vai fazendo com que a nossa maneira de nos perceber esteja agora destruída, deturpada, não tem o valor. Eu não consigo mais conviver na sociedade com outros coiguais. Nós temos medos que acontecem, inseguranças que limitam relacionamentos saudáveis. Por aquilo que aconteceu, temos medo de acontecer de novo. Somos inseguros por conta dessas experiências traumáticas. Elas alimentam sentimentos de culpa e vergonha. E aqui eu não estou falando da boa culpa que nos leva ao arrependimento em Cristo Jesus, mas da culpa que adoece, da vergonha que é crônica. E acabamos definhando, acabamos murchando, acabamos sem vida, sem brilho. E isso vai acontecendo até com crentes, meus irmãos. Então isso aqui não é algo que está só lá fora, não. Tem vários crentes na igreja que, por conta de seu passado traumático, não conseguem nem adorar da maneira devida. São pessoas que parecem não ter mais força, tudo foi roubado, energia, a cor, o brilho dos olhos, tudo isso se foi. O passado cristaliza narrativas falsas sobre quem nós somos. Então começamos a acreditar que nós somos indignos, que nós somos fracassados. Então imagina, por exemplo, você está num relacionamento com um homem e aquele homem, ele te inferioriza a vida toda. E esse relacionamento destrutivo, danoso, ele vai fazendo, por exemplo, com que uma mulher comece a não se ver mais com valor. Ela começa a se autodegradar. Então, aos olhos, pelas lentes do marido, que é a leitura da identidade dela, ela começa a se ver como a mulher mais feia do mundo, porque todas as demais são belas aos olhos do marido, mas ela não é desejável, ela não é bonita. Isso começa, meus irmãos, a criar um poço sem fundo para essa pessoa. Eu já tive que lidar com vários casos assim, de mulheres e de homens inteligentes, capacitados, servos de Deus, mas que por conta de um relacionamento destrutivo e danoso, definharam e não conseguem mais se perceber. Então, casos em que pessoas não conseguem mais se olhar no espelho. Estou falando de crentes. E tudo isso está nas nossas igrejas. Feridas psicológicas e emocionais frequentemente se tornam identidades alternativas, substitutas. Então a pessoa começa a se definir por seus traumas, por seu passado, por sua experiência de casamento que não deu certo. Quantas pessoas você já deve ter ouvido dizer ou falar que casamento não é bom por conta de um casamento traumático que teve? Nunca deixa essas pessoas chegarem perto dos teus filhos. Evita. Não chama elas para conversar lá na tua casa, não. Por quê? Porque de onde elas estão tirando que o casamento é danoso, é destrutivo, das suas próprias experiências, da sua própria identidade, dos seus próprios traumas. E muitos dos conselhos que nós damos em âmbito extraoficial está aqui. Está na nossa identidade forjada, criada pelos traumas, pelas feridas, pelas dores, e não pela palavra de Deus. É por isso, meus irmãos, que os pastores se esmeram dia e noite para ensinar teologia para os irmãos, para libertá-los. Para que os irmãos consigam perceber as máscaras que usam e colocam sem notar, sem perceber. Os ídolos que acabam se alojando em nós e definindo até mesmo quem nós somos. Eu lembro de um caso em que uma senhora chegou para mim. Ela tinha já tido um casamento muito traumático e ela se apaixonou por uma pessoa que era indevida de acordo com a Bíblia. E diante de um aconselhamento, a pessoa me disse: quer dizer, pastor, que eu não devo me relacionar com essa pessoa? Eu disse: é o que a Bíblia está concluindo, pelo que o perfil do pretendente mostra.
Então, Deus não quer que eu seja mais feliz? Por isso que perde o cabelo. Se a tua felicidade está em um homem que não é Cristo Jesus, é muito frágil a tua felicidade. Porque pergunte para qualquer casado. É bom estar casado, mas a nossa felicidade não está no casamento. Não está. Aí você acaba de casar e os pais perguntam, e cadê os filhos? O sogro, a sogra e os netos? Como se a felicidade estivesse nos filhos. É depois que você tem filho, principalmente se ele chega na adolescência, você vê, não está neles. Nossa felicidade está em Jesus, nossa satisfação está nele. Mas se eu redefinir a minha felicidade como pai, como mãe, como esposo, quando eu não tiver mais um esposo, será que Deus não quer que eu seja feliz? A nova identidade em Cristo tem uma resposta para tudo isso. A união com Cristo oferece uma nova narrativa de identidade que supera o passado e dá um fundamento. O passado não nos define mais. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que o texto diz? As coisas velhas, as coisas passadas, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, esse é um dos grandes frutos da união com Cristo, da salvação. O passado não nos escraviza mais. Nós vamos precisar de teologia e precisar uns dos outros de aconselhamento para que a gente possa lidar com essas feridas, com esses traumas. Mas se você é crente 20, 30, 40, 50 anos e continua apegado ao que aconteceu no passado, você não foi curado. A tua nova identidade não te curou. Você está escravizado por anos. E isso não te liberta para ser um crente melhor. São grilhões nos teus pés que não permitem que você voe. A união com Cristo nos liberta disso. O trauma certamente é real e não queremos minimizá-lo. Mas não é a palavra final sobre quem você é. Em Cristo, a identidade não é vitimismo ou a marca do abuso, mas filho amado e nova criatura em Cristo Jesus. Adoção e pertencimento. Em amor nos predestinou, Efésios 1, 4 e 5, para sermos adotados como filhos. A expressão que eu tenho martelado desde sexta-feira. Somos filhos no Filho, filhos em Cristo Jesus. O abuso pode roubar o senso de segurança e aceitação, mas a filiação em Cristo restaura a certeza de que a pessoa é desejada, é amada e pertence a uma família eterna, de que nós temos um pai. Meus irmãos, isso foi libertador para a minha vida. Porque eu nunca conheci o meu pai. Eu nunca tive a oportunidade que muitos têm de ter um pai jogando bola, de ter um pai ali te aconselhando, te direcionando. Você não é exemplo de homem na minha vida. Hoje, eu olho e digo, como teria sido bom ter um pai, inclusive pastor, daqueles bem... Seria bom, seria ótimo. Eu seria um teólogo ainda melhor, eu acho. Que eu tive que me virar sozinho, Viram nos 30, não tem aquele negócio? Pois é. Até a minha biblioteca eu tive que fazer, Se eu tivesse a dele, já tinha herdado, Seria bom. Então, o que acontece aqui? Acontece, meus irmãos, que na minha própria história chegou um momento em que Deus me balançou e eu entendi. Eu tenho um pai. Ele me salvou. Ele não permitiu que os meus pés me levassem para a destruição. Me libertou do próprio inferno. E além disso, ele me deu uma família espiritual. Na igreja nós encontramos muitos irmãos, pais, mães, filhos. Encontramos uma família. E eu vou falar um pouco mais sobre essa coletividade da união com Cristo hoje à noite. É algo espetacular, é algo maravilhoso. Me curou e pode curar você também. Cura da vergonha. Não há condenação para os que estão em
Cristo Jesus. Não há. Ah, pastor, Paulo vai argumentar isso em Romanos, né? Já que onde abundou o pecado superabundou a graça, então vamos pecar. Pronto, agora eu estou livre para pecar. Você não tem uma nova identidade. Você não quer pecar. Você odeia o pecado. Você tem ojeriza dele. E então o que acontece aqui é uma libertação. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. É um respirar tranquilo. Finalmente. Eu estava tentando de todas as maneiras. Se você conhece a história de Lutero, na Reforma Protestante, você lembra como Lutero se autoflagelava. Como Lutero batia nos seus próprios joelhos, usava chicote, se cortava para chegar e conseguir salvação por obras. Até que finalmente ele entende, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque diante de Deus eu não vou responder com a minha justiça, mas com a justiça de Jesus em mim. E isso libertou aquele homem. E lá no século XVI operou a Reforma Protestante que nós temos. A vergonha faz a pessoa se definir pelo que sofreu ou pelo que os outros fizeram contra ela. Em Cristo, a justiça recebida e a dignidade restaurada anula estas marcas. E, inclusive, nos ajuda a não depender mais tanto da opinião de quem tenta nos definir, de quem tenta nos colocar em algum estereótipo. Isso não importa mais tanto para nós. Ressignificação da dor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a maneira de olhar para o sofrimento, para os traumas, para as experiências muda em Cristo Jesus. Nós entendemos, meus irmãos, que na união com Cristo o trauma não é apagado. Mas o trauma ele recebe novo sentido. Deus pode transformar a dor em instrumento de maturidade. Deus transforma um trauma em instrumento de testemunho. Deus permite que passemos por muitas coisas para que possamos ajudar outras em suas lutas, em suas batalhas, para que sejamos mais empáticos com a dor alheia. Tudo isso, meus irmãos, é transformado a partir do momento que nós ressignificamos a dor e não somos mais escravos desse tipo de identidade. Libertação do ciclo de repetição. Fomos sepultados com ele na morte. Para quê? Para que andemos em novidade de vida. É uma vida nova. Então, a nova identidade, ela quebra o poder daqueles pensamentos repetitivos, das narrativas repetidas na nossa vida. Padrões de abuso, de autodestruição, que a minha mente o tempo todo quer ir para lá. Então, sinapses foram criadas para que eu sempre volte para aquele mesmo lugar, para aquele lugar abusivo, destrutivo. Mas, meus irmãos, em Cristo, nós aprendemos agora uma nova vida. Então, nós andamos agora em novidade de vida. Não precisamos mais ser escravos deste refúgio da mente escravizador, porque Satanás usa esses sofismas para nos destruir. Por último, ética cristã e união com Cristo. Cada tópico desse, meus irmãos, dá para desenvolver um monte de coisa. Aqui eu estou tentando ser bem breve no que eu posso, mas cada coisa dessa é enorme. Então eu dou 6 meses só de uma cadeira de ética lá no seminário. Né? É muita coisa, muita coisa. Então a união com Cristo traz implicações éticas diretas. Vida ética e santificação fluem da união. Texto clássico de Romanos capítulo 6. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, andemos em novidade de vida. O próprio significado do batismo por imersão. Fomos sepultados com ele e ressuscitados em Cristo. A ética cristã não é apenas cumprimento de regras, mas vida nova em Cristo, fruto da união com ele. Eu acredito que a gente precisa meditar mais nesse assunto. Porque todas as vezes que a gente deseja santificar a igreja, a gente cria regra. Não é que as regras são erradas, existe um lugar para a regra, existe um lugar para a lei. Mas os irmãos lembram de Colossenses, quando o próprio apóstolo Paulo está argumentando que
aquelas leis, a guarda do sábado, todo o contexto judaico, as festas, a lua nova, as festas que eram promovidas no judaísmo, tudo aquilo tinha a aparência de piedade, mas não gerava a real força espiritual que precisamos para combater a sexualidade. Não gera. Por que muitos lutam com pornografia e não conseguem sair? Quantos jovens desesperados com a questão da masturbação e não conseguem sair? Porque às vezes o antídoto que estamos dando para eles é mais regras. E eles não conseguem cumprir as regras, eles se frustram ainda mais. Meus irmãos, o propósito da lei mosaica não era salvar. A lei não salva ninguém. O propósito da lei é mostrar os nossos pecados e nos matar, para que nos aproximemos de Cristo e ganhemos vida. A lei nos denuncia. Tentar ser salvo pela lei é um erro enorme dentro da ética. Então, achar, por exemplo, na criação de filhos, que vai dar tudo certo por causa das leis que você criou e estabeleceu, criação de filhos por lei, é um grande erro. Porque os seus filhos vão descumprir a lei. É fato. E é quando eles descumprem a lei que o evangelho está se mostrando. Deus deu para o povo judeu a lei e o povo descumpriu o tempo todo. E qual era a solução? Cristo. Sacrifício. Morte do cordeiro. Então é na desobediência dos nossos filhos que Deus nos dá a oportunidade de pregar o evangelho. Dizer, sabe por que você desobedeceu o papai? Porque você é um pecador desgraçado igual seu pai. E pecado tem consequências. E agora você vai precisar ser disciplinado, porque papai também é disciplinado quando peca. E dói. E a dor é maior do que a que você imagina. E disciplina entra no eixo do evangelho. Perdão, graça entra no eixo do evangelho. Então, quantos pais estão tentando criar filhos por regras, por leis, seguindo a super nani? Misericórdia, meus irmãos. A gente tem um pouquinho mais de QI do que isso, né? O que é que a super nani faz? É behaviorismo. Behaviorismo psicológico, é simplesmente comportamental. Não é isso que nós fazemos. Então não dá para assistir Super Nani na internet e dizer, pronto, agora meu filho é sempre no cantinho no cantinho lá do sei lá do quê. Cantinho do quê? Ah, pois é, sabe, né? É lá, ó, no cantinho lá. Às vezes os pastores usam isso, né, para pegar os... Então, tá lá, pronto. E a gente às vezes vai caindo nisso, porque parece ser o canto da sereia, né? Ah, agora sim, agora tem livros e um programa que me ensina a criar filhos. Meu amigo, quem ensina a criar pecador é Deus. Você está criando um pecador. Quem ensina a criar um serzinho bem pequenininho, bem bonitinho, mas que tem uma natureza pecaminosa terrível dentro dele, é Jesus, é Deus. Qual é o manual que eu preciso, pastor? Qual é? É Bíblia, meu amigo. É conhecer Bíblia, é estar na escola bíblica, aprender teologia para aplicar da maneira certa e correta. Então, deixa a Super Nani lá. Motivação para a santificação. Porque estamos unidos a Cristo, participamos de sua morte e ressurreição, o que gera desapego ao pecado e desejo de obedecer a Deus. Então, o que está acontecendo em nós, pouco a pouco, é que o amor pelo pecado vai desaparecendo, meus irmãos, à medida que a nova vida em Cristo se manifesta. Então não é uma regra que cria amor. Então, agora eu vou criar uma regra tal para tu amar mais tua esposa. Não é assim que as coisas funcionam. Você sabe muito bem que não é assim. Então pode até hábitos bons fortalecem aquilo que já existe dentro de nós, mas não gera isso. Então, nesse sentido, o que nós temos? Nós temos que é a união com Cristo, meus irmãos, que vai fazendo com que a gente não queira e não goste mais de certas coisas. Você lembra, talvez, da sua vida retrógrada, suja, marginal? E você, hoje, olha para ela e diz, eu não tenho mais vontade de algumas coisas daquelas. E o que foi que aconteceu?
Cristo está trabalhando no teu coração, mudando os teus afetos, mudando os teus desejos dia a dia. É o que está acontecendo. Então nós estamos sendo transformados dia a dia em um processo de santificação para sermos mais semelhantes à imagem de Cristo. Isso está acontecendo. Ao mesmo tempo que estamos em Cristo, então startou um processo em que a obra de Cristo ainda não está perfeita em nós. Nós estamos caminhando nela e isso vai gerando esse desapego. Santificação é consequência natural da união com Cristo. Não é causa da justificação, mas expressão da nova vida recebida. Então aqui eu tenho uma comparação entre o modelo antigo das regras e o modelo da união com Cristo. Santidade. Santidade é cumprimento de regras. É obrigação meramente externa. É imposição. É sempre aumentar mais e mais as regras. Na minha casa, com os meus filhos, na igreja, em uma instituição. É o tempo todo aumentando o regimento interno, revendo o regimento interno da igreja. Quantas páginas tem um regimento interno? 2, não, tem que ter 10. E a gente vai criando. Daqui a pouco estamos exatamente igual aos fariseus, que pegavam a lei e só iam multiplicando o que Deus deu. Mas, a partir da visão da união com Cristo, então nós temos a participação na vida de Cristo. O que está acontecendo é uma transformação interna. Como nós somos imediatistas e pragmáticos, às vezes nós queremos ver logo o resultado. E esse é um dos pontos que pode gerar trauma e frustração na vida de pastores, principalmente quem está começando. Depois que a gente já tem alguns anos na rodada, aí a gente já vai entendendo como é que funciona mais o processo. Mas de início, eu já ouvi isso diversas vezes. Então você entra na igreja e você já quer mudar todo mundo. Eu já preguei. Aí assim quer dizer que tu ouviu uma pregação uma vez, leu a Bíblia uma vez, já mudou tudo na tua vida? Não. As coisas vão acontecendo. Você escuta uma vez, escuta 2 vezes, vai para casa, reflete, lê, vem, chora, volta de novo àquele pecado, até que o processo acontece. Ele é lento, precisamos ter paciência com o crescimento das pessoas. Precisamos acolher e entender que elas estão crescendo. Como a gente não vê o fruto de imediato, a gente tende a se frustrar. Mas algo que eu acredito que vai acontecer na glória para o conforto dos pastores e meu, a gente vai ver muitos frutos que a gente nem imaginava que surgiriam com os nossos ensinamentos. Rapaz, quer dizer que aconteceu isso? Foi. Mas eu não vi. Pois é. Mas estava lá. Então você não vê a plantinha crescendo aqui dentro. Ó. Você não vê. Você quer ver logo o fruto, né? Não, eu quero o fruto maduro. Não, mas você semeou. Não é essa a linguagem da pregação? Você lança a semente no solo. Você já lançou. A plantinha começou a crescer, mas ela não está se mostrando ainda. Mas vai chegar um momento em que isso vai acontecer. É isso que a gente propõe. A ética, então, não é seguir normas morais. Isso é o que o mundo, muitas vezes, tenta fazer dentro de uma perspectiva equivocada. E, no modelo da união com Cristo, é vida que flui da comunhão com Cristo, da nossa intimidade com Ele. É uma vida que flui, é uma vida que acontece, é um desejo espiritual, não é carnal, mas é espiritual, que começa a brotar em nós. Porque a gente tem uma igreja hoje pela manhã cheia e provavelmente à noite? Porque Deus colocou no teu coração o desejo de se congregar, ou não? Deus que faz isso na nossa vida. Deus que vai colocando esses desejos, nos mostrando a importância da igreja, o valor da teologia. Qual é a fonte? No modelo antigo é antropológica, é o dever humano, são criações do homem para fazer com que haja aperfeiçoamento. Já no modelo cristão, não. É a gratidão pela presença de Cristo em nós. É isso que nos move. É a nossa fonte. É tanto fonte como motivação. E acabamos, então, servindo, porque entendemos que ser servo, filho, como a Bíblia nos coloca, não mais apenas escravos do pecado, mas servos, filhos de um Deus amoroso e bondoso, isto, meus irmãos, é honroso. E nós temos desejo agora de fazer a obra. O resultado, no antigo modelo, uma conduta correta,
a partir de possíveis esforços, mas que acaba gerando muitas vezes a hipocrisia. Porque você corrige o externo, mas o interno continua exatamente do mesmo jeito. É o que os teólogos estão gritando faz tempo. Então você lembra do livro do Ted Tripp, quando ele fala pastoreando o coração da criança, não o comportamento da criança. O comportamento é resultado. Se você vai apenas para o comportamento, você não está fazendo nada em âmbito de teologia cristã na educação. O nosso foco é o coração. Então a gente vê um ato, a gente precisa entender qual é a base motivadora daquele ato. Por que aquela pessoa faz aquilo? E a gente vai em busca dessas fontes. Porque se você não fechar a fonte, então talvez ela nem faça mais aquela prática específica, mas vem outra, diferente. Talvez ela não peque mais na tua frente. Então o filho às vezes é corrigido, você diz isso não pode, e às vezes ele para de fazer na tua frente. Mas como a fonte ainda está aberta aqui, o que é que ele faz? Ele pensa assim, ó, eu não sou besta, eu não vou apanhar, ser disciplinado, mas eu faço por trás. Quando meu pai e minha mãe não vê, aí eu faço. Porque não corre risco da disciplina física. Não tem temor a Deus, estão percebendo? É temor aos pais, mas não é temor a Deus. Nosso foco não é que os nossos filhos nos temam, mas que nos enxerguem como instrumentos de Deus. Nós fomos colocados na vida deles por Deus, então eles nos temem porque eles temem a Deus. Nós não somos o fim, nós somos o meio. Então já vi, às vezes, esse tipo de concepção errada na criação de filhos e é problemático. Então, para a gente encerrar, o problema do legalismo. O legalismo entende a santidade como cumprimento externo, independente da transformação interna. Cumprir para ser santo. Isso é um problema grave. Na realidade, a ideia seria cumprir porque nós já somos santos. Porque já houve a transformação. É uma consequência a nossa santidade continuada, da nossa santidade posicional. Resultados típicos. Então nós temos medo constante de falhar, medo constante de punir. Olha, meus irmãos, existem âmbitos de igreja. Depois de anos, né, como pastor, fazendo conferências e conhecendo várias igrejas e pastores, às vezes a gente chega em determinadas igrejas que a gente sente o clima. Não sei se o pastor Valnei, o pastor Jaime e os demais pastor Pepe, que está aqui, tem essa sensação. Às vezes você sente o clima opressor só em colocar os pés. Você sente, rapaz, que o clima está pesado na igreja, que o negócio não está bom. Então as pessoas têm temor. Eu fui uma vez fazer uma conferência numa igreja e um diácono que estava lá apresentando o pastor titular, ele derramou um pouquinho de água no chão. Rapaz, parecia que ele tinha pecado contra o anjo Gabriel. Não veio correndo, pega um pano limpo aqui, não sei o quê. Eu disse, vai, meu Deus. O que é isso? É um medo, é um negócio, os irmãos não são livres, não tem prazer, não é livre para pecar, lembra de Gálatas? Não é livre para pecar, mas é livres em Cristo Jesus. É sermos felizes, sermos realizados, termos prazer. E às vezes acontece esse clima de medo, mantemos os membros por medo. É a tese, né? Se você pecar, perde a salvação. Pode até ter uma boa intenção, esse tipo de proposta, de manter os irmãos na linha, mas só não é bíblica. Pronto. Porque você está tentando manter os crentes por medo, e ninguém é mantido por medo. Frustração, gera frustração, porque você não vai conseguir cumprir. Gera culpa o tempo todo, é uma igreja que você está pesado o tempo todo, você se sente terrível o tempo todo. É o tempo todo assim. Obras externas sem conexão com amor. Então não há o interno produzindo o externo. Fé e relação com Cristo. E aí o exemplo
mais básico é o exemplo dos fariseus, que nós encontramos, ou de alguns fariseus que encontramos no Novo Testamento. Eles obedeciam à lei. E eles ainda achavam pouco a lei. Não. Mais de 600 mandamentos, não, isso é pouco. Vamos criar mais? Para cada mandamento a gente cria 5 ou 10. Aí vai ficar legal. E obedeciam, conheciam a lei até de cor, memorizados, mas era desconectado do coração. É por isso que Jesus chama eles de sepulcros caiados. É isso. Cadê o íntimo? Cadê o coração batendo aqui? Cadê o motor que move as ações de santidade? Cadê isso? Meus irmãos, essa é a grande missão da igreja. A grande missão da igreja é mexer, não nos teus hábitos, mas é mexer no teu coração. Nós estamos aqui ensinando pela manhã, ensinando na quarta, ensinando no domingo, para mexer com a tua alma, para mexer com o teu coração, para te incomodar, para você pensar por que eu estou fazendo isso, por que eu estou tendo aquilo, por que eu não priorizo isso. E você começar a perceber o problema não está em fazer uma lista organizada de prioridades. O problema não é organização ou desorganização, é coração que está produzindo caos na sua vida e na minha. Então o problema é mais interno, é mais profundo e é mais difícil de lidar. Às vezes é mais fácil a gente ficar no âmbito da superficialidade, não é não? Às vezes é mais fácil. Vamos manter relacionamentos superficiais, não é mais fácil? Eu chego, dou boa noite, dou bom dia, dou um sorriso para todo mundo. Ótimo. Relacionamentos superficiais. Isso não é igreja. Isso não mantém relacionamentos para um momento de tensão, porque momentos difíceis na igreja acontecem e a gente precisa de vínculos fortes. Então, a gente precisa de intimidade, de relacionamento. Então, isso é necessário para um casamento. Imagine um casamento sendo mantido por educação e superficialidade. Terrível. Então, não dá para manter o relacionamento com o próximo, não dá para manter o relacionamento com Deus, não dá, inclusive, para manter o relacionamento na igreja, meramente por regras. Com a união com Cristo, muda a perspectiva. A união com Cristo, na união com Cristo, a ética vai redefinir a santidade, é a identidade antes da obrigação. Em Cristo, a santidade não é, primeiro, um dever, mas uma realidade. E a implicação final, o crente é transformado internamente antes de cumprir qualquer regra. Todo e qualquer livro de ética, pode ser ética cristã das mais diversas, qualquer livro de ética que foca apenas nas regras e nas mudanças de hábito, eles estão falhando no elemento essencial. Estão falhando no ponto de partida na vida com Deus, na união com Cristo, na intimidade com o Senhor. Encerro dizendo o seguinte: não tem como produzir verdadeira ética na igreja se a igreja não é constituída de verdadeiros crentes. Entende o que eu estou dizendo? Às vezes as igrejas criam regras demais porque estão tentando manter bodes. E bode é arisco. Não aceita. E ele fica ali. Então a gente vai fazendo cerca. E aumenta a cerca. Essa cerca é pequena. Tem que ser maior. Vamos fazer assim. A gente está tentando de todas as maneiras manter um bode. Para as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, os pastos verdejantes são suficientes. A palavra de Deus que é suficiente. A gente não vai precisar estar inventando mil e um artifício para manter o povo, nem para entreter o povo. Mocidade, não, eu preciso agora plantar bananeira para poder entreter os jovens, que os jovens gostam. Não, você precisa do evangelho. Agora, se você tem uma mocidade repleta de descrentes, meu amigo, aí você vai precisar de muito artifício mesmo. Aí a Bíblia não é mais suficiente. Mas para nós, como igreja séria do Senhor Jesus Cristo, ovelhas do Senhor Jesus, a união com Cristo, a identidade com Ele, o verdadeiro evangelho, produz em nós as afeições necessárias para crescermos em santidade progressivamente.
Não é imediato, mas é progressivo. De imediato é o céu. Se você se converteu, pronto. Você pode ter certeza que se você morrer naquele momento, você vai para a glória. Mas é o start, é o primeiro passo da vida de santidade. Isso movido pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Lembra do fruto do Espírito Santo? Então, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso é procedimento do Espírito e contra essas coisas não há lei. Olha o contraste entre lei e o interior produzido pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar, agradecendo ao nosso Deus. Deus amado, eu quero te agradecer pela oportunidade de trazer estas reflexões para a tua igreja amada, que nós possamos, ó Deus, estar refletindo na riqueza da tua palavra, na profundidade dela e nas implicações práticas e valiosas que elas nos trazem. Obrigado porque a tua palavra nos dá resposta a uma cultura que nos desafia com suas ideologias e vãs filosofias. Nós te louvamos porque entendemos que a tua palavra ela é capaz de transformar o ser, de salvar a vida de uma pessoa, de resgatá-la do lamaçal do pecado e fazer desta pessoa mais um peregrino a caminho da cidade celestial. Nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo, por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Queria agradecer ao pastor Carlos mais um momento de pregação, muito edificante para nós. Tem sido um momento de muito aprendizado e muito desafiador. Pode prestar. E agradecer ele mais uma vez para essa palestra edificadora e realmente confrontadora, para que a gente possa aprender e viver assim aquilo que Deus requer de nós por meio da sua palavra. E vivendo essa união com Cristo, que tem sido muito enriquecedor. Chegamos bem no último dia. Primeira parte, domingo pela manhã, nós teremos a segunda parte, e aí sim o encerramento da nossa conferência de jovens, que será hoje à noite, às 18h30. Então, aos que vieram, não faltem à noite, e que possa ser também mais um momento de grande edificação. Portanto, irmãos, estamos dispensados esta manhã, e que Deus nos abençoe. Amém.